A Alt Season não começou ainda e nesse vídeo eu vou te mostrar o quanto pode subir quando a Alt Season começar. Eu sei que agora o Bitcoin está subindo e algumas outras moedas estão subindo também. Só que se você for comparar o Bitcoin, a dominância está subindo. O Bitcoin está se destacando muito mais do que as outras moedas. É óbvio que tem uma exceção ou outra, como por exemplo a BNB, que está subindo mais do que o Bitcoin. Mas, em regra, olha só, a maioria das moedas estão vermelhas, ou seja, estão perdendo valor. Enquanto o Bitcoin está ganhando valor, e não só isso, até as moedas que estão verdes estão ganhando menos valor do que o Bitcoin. O Bitcoin está subindo 1,5%, enquanto a ADA está 0,5%, XRP 1,8%, a TRX 0,7%, entendeu? Ou seja, a gente consegue dar uma olhada direto no gráfico da dominância do Bitcoin e a gente está vendo que o gráfico da dominância está subindo, galera. A gente está numa linha de tendência de alta e eu falei nos vídeos passados para vocês que eu acho que ela, inclusive está até desenhada aqui, eu acho que a dominância vai subir mais ainda e o Bitcoin vai se destacar mais ainda. Você que tem altcoin vai ficar sentado esperando, porque agora tá na hora do Bitcoin subir, ou seja, não é alt season. O Bitcoin agora a gente está na dominância de 58%, eu acho que a gente deve ter um rally até 60%, talvez 61%, mais em torno de 60%, para depois derreter e chegar a alt season e você ficar multiquadrilhotrilionário, galera. Aí tu tá falando, Sharcão, da onde você tá tirando isso? Vamos dar uma olhada nos gráficos? Esse é o gráfico Total 2, que significa todas as moedas tirando o Bitcoin. Todo o mercado de criptomoedas, se tu tira o Bitcoin, ou seja, só as altcoins, Ethereum junto com todas as altcoins, é esse gráfico. Como vocês podem ver, a gente não começou a nossa alta vertical ainda. Olha só, olha só. Se vocês forem olhar no gráfico agora, a gente nem ultrapassou a alta máxima passada, não ultrapassamos a alta máxima passada. E se vocês forem olhar historicamente, a nossa alta vertical, a alta de verdade começa quando a gente passa o topo passado. Por exemplo, a nossa alta lá de 2020, 2021 só começou a ser forte mesmo depois que a gente passou a alta máxima de 2017, entendeu? Depois que a gente ultrapassou nossa alta máxima lá de 2017, 2018, foi aí que a gente começou uma alta real e de verdade a gente teve uma alta de 260% em todas as moedas, incluindo o Ethereum, incluindo as micromoedas. Obviamente o Ethereum sobe menos ainda do que essas mini moedinhas. E é exatamente o que provavelmente vai acontecer nesse ciclo. Ou seja, é claro que o mercado de altcoins subiu bastante. Se eu for pegar do fundo do poço, olha só, se eu for pegar na mínima da mínima aqui, até o valor atual, a gente subiu 280%. Só que isso é ínfimo, isso é pouco, isso não é nada comparado à alta que a gente tem do início. Olha só, vou pegar do ciclo passado, do fundo do poço até a alta máxima. No fundo passado a gente teve 4.800%. Por enquanto, de 4.800% até agora, a gente teve 280%. Por quê, Charrão? Porque a gente não passou a alta máxima ainda. Provavelmente, quando a gente passar a alta máxima e realmente iniciar uma alt season, obviamente a gente não deve ter 4.000, 5.000% igual estivemos no ciclo passado, porque a capitalização de mercado vai ficando maior, o de mercado vai ficando mais maduro, vai subindo menos, etc. Mas, se de 4.800 a gente cair para ter só 700, 600% que seja de alta, do valor atual, olha só, do valor atual do fundo do poço vai dar 700% e do valor atual vai dar ainda mais de 130%. E lembrando, eu estou sendo super conservador, super, hiper, mega conservador aqui, sem ser conservador de 4.000%. Se a gente tiver só 1.000%, sem ser conservador, a gente vai para 5 trilhões. Para 5 trilhões do valor atual que a gente tem, provavelmente a gente vai ter mais de 200% de alta. Lembrando, isso daqui ainda sendo conservador, no ciclo passado 4.800, nesse ciclo eu estou botando 1.000%, ainda vai dar mais de 200%. E lembrando, isso daqui levando em conta maiores moedas no mercado. E agora você está perguntando, Sharcão, mas eu quero o alt season daquelas moedas pequenininhas. Você quer ver as moedas pequenininhas? Vamos lá, então. Esse daqui é o gráfico do OTES. Esse é o gráfico do OTES. Esse gráfico, ele mede as menores moedas no mercado, porque ele pega toda a capitalização de mercado do mercado cripto, menos as 10 maiores moedas. Tirando as 10 maiores moedas do mercado, BNB, Bitcoin, Ethereum, XRP, ADA, Cardano, tirando essas moedas, aqui tá todas as outras. E olha como a alta aqui é muito mais agressiva. Se a gente for olhar do fundo do poço do ciclo passado até o topo do ciclo passado, deu 7.700% de alta, enquanto lá, contando com o Total 2, né, contando o Ethereum e as 10 maiores moedas,
a gente teve 4.800. Aqui a gente teve 7.700. Ou seja, para você que está comprando as menores moedas, a sua alta é muito maior. Só que esse gráfico, essa daqui é a True Alt-Season. A Alt-Season de verdade, ele é muito atrasado, porque primeiro explode o Bitcoin, que é o que está acontecendo agora. Depois explode o Ethereum, que é o que já começou a acontecer mais ou menos, Ethereum explodindo. Depois ele passa para as moedas de maior capitalização de mercado, ou seja, as 10 maiores moedas, que vai englobar Solana, BNB, ADA Cardano, XRP, etc. Depois eles vão para as moedinhas menores, entendeu? Como vocês podem ver, no ciclo passado deu 7.700% de alta. Nesse ciclo, do menor até essa alta máxima, que a gente chegou até agora, deu 480%. E se vocês forem comparar, compara com o gráfico passado. Quando a gente conta as 10 maiores moedas no mercado junto, o nosso gráfico está aqui em cima, a gente já está rompendo a alta máxima. Vocês lembram? A gente já estava rompendo a alta máxima perto, sem romper ainda, mas já estava no limite. Aqui no gráfico do Otis, a gente nem está perto ainda da alta máxima, nem estamos perto. Contando até a alta máxima aqui, a gente ainda tem que subir, ó, vou contar até do ciclo passado, até aqui a gente ainda tem que subir 50% para começar a passar a alta máxima. Enquanto contando o Ethereum e as outras moedas, a gente já está praticamente passando. Ou seja, a Alt-Season não começou. Você que está com aquela moeda pequena, aquela moeda que, por exemplo, como a gente mostra aqui para vocês, eu estou muito na Pendle, eu estou muito na Fartcoin, eu estou muito na WIF, todas essas moedas menores de capitalização de mercado menores, todas essas moedas, elas ainda não começaram a subir ainda, a Alt-Season não começou ainda. Charcão, quando vai começar a Alt-Season? A Alt-Season só vai começar quando o Bitcoin romper a alta máxima dele, lá em 124 mil dólares. Quando o Ethereum romper a alta máxima dele, que ele chegou a 4.900, tá vendo? 4.900 dólares, quando ele romper com força, né? Tô falando do Ethereum já 5.100, 5.200, 5.500, etc. Aí sim, quando a atenção sair do Bitcoin for pro Ethereum, quando a atenção sair do Ethereum for para as outras moedas maiores, e quando a atenção sair das outras moedas maiores, começar aquela euforia generalizada no mercado, e aí todo mundo começar a comprar qualquer cocô, qualquer coisinha, aí sim a Alt-Season vai começar. E eu sei que às vezes você tá meio desacreditado, tá falando, pô, Charcão, talvez não aconteça, não vai subir, tá demorando muito, irmão. Tudo que deveria acontecer no ciclo do mercado até agora aconteceu. Tudo. Tá tudo certinho, tá tudo encaminhando da melhor maneira. Por exemplo, como eu falei para vocês, outubro costuma ser um dos melhores meses do mercado. E olha como a gente já começou outubro com 5% de alta. Se a gente for olhar, outubro em média a gente tem 20% de alta. Já começamos com 5% de alta. Não só isso, mas se você for olhar setembro, sempre que a gente teve um mês de setembro positivo na história do Bitcoin, sempre que tivemos um mês de setembro positivo, os outros 2 meses foram positivos. Ó, aqui positivo, positivo, positivo. Aqui positivo, positivo, positivo. Aqui positivo, positivo, positivo. Aqui positivo, positivo, positivo. E lembrando, dezembro também, na maioria, 90% das vezes foi positivo também, quando setembro foi positivo. Apenas no ano passado, que dezembro fechou um pouquinho no negativo. Mas, em regra, o quarto trimestre, que é o trimestre que a gente está agora, é o trimestre que a gente mais sobe. Provavelmente, a gente vai ter uma alta absurda no Bitcoin, que vai dar início à alta no Ethereum e nas outras. É exatamente isso que está acontecendo. A Alt-Season não começou ainda, exatamente esse gráfico. Olha só, a Alt-Season de 2017, a gente estava exatamente nessa cunha, nesse período de acumulação. A Alt-Season de 2020, período de acumulação. Alt-Season de 2025 é exatamente onde a gente está nesse período de acumulação. 2017, 480%. 2020, 700%. Esse ano, Alt-Season 2025 é em 1.000%, 500%, 700%, não importa. Só importa que vai ser dinheiro infinito. Mas não são tudo flores. Eu falei para vocês, eu mostrei para vocês, inclusive eu tinha até desenhado aqui o que eu achava que iria acontecer, que já era ele voltar para fechar esse gap. Ele não voltou, o preço do Bitcoin não voltou. Esse daqui é o gráfico de futuros do Bitcoin. O certo, galera, era ele fechar esse gap. Olha o tamanho do gap. Charcão, o que é o gap? O gap é o espaço entre a abertura e o fechamento de alguma vela. Normalmente, esse daqui é o gráfico CME, né, que é o gráfico de futuros do Bitcoin, que ele fecha no final de semana. Normalmente, quando a gente tem um fechamento, ó, no dia 26, ele fechou a vela, como vocês podem ver lá embaixo, em 109 mil dólares, e
no dia 29, do 26 para o 29, depois do final de semana, né, ele abriu a vela em 111. De 109 para 111 a gente tem esse gap aqui, não um gap pequeno não, um gap grande. E sempre o gráfico sempre voltou para fechar esses gaps. Charcão, como assim? Olha só, por exemplo, tivemos esse gap aqui. O gráfico parece que só desceu para fechar esse gap, tá vendo? Preencheu esse gap. E sempre, todos os gaps, você pode ver outro gap aqui, ele já subiu para fechar esse. Outro gap aqui, ele já desceu para fechar esse gap. O único gap, mais de 90% das vezes os gaps são fechados. O único gap que a gente teve que não fechou foi exatamente esse daqui, ó. Esse gap dos 92 mil dólares não foi fechado ainda, ele vai ser fechado, tá? Mas normalmente esses gaps são fechados no curto prazo. Esse gap aqui ainda não foi fechado ainda, que vai ser fechado no longo prazo. Lembrando, não é certeza que esse gap aqui vai ser fechado, não existe certeza. Mas normalmente os gaps são fechados muito mais no curto prazo do que no longo prazo, o que não quer dizer que ele não possa continuar subindo e esquecer esse gap fecha para depois. Mas talvez se a gente tenha esse fechamento, essa última baixa aí para os 109, 110, 109 mil dólares, para a gente ter um fundo triplo, né? Fechando aqui um fundo triplo e aí realmente a nossa alta comece. De qualquer jeito, Charcão, o que você está fazendo com as suas contas? Eu tô comprado, tô com mais de 10 mil dólares numa posição aberta na WIF, tô comprado e tô com, não só comprado, mas eu tô com várias posições de compra, tá? Se o preço derreter, olha a quantidade, 69, 66, 61, 56, se derreter o preço por qualquer motivo, e pô, seria gostosinho se acontecesse, eu vou comprar mais, eu vou comprar muito, porque estamos nos melhores meses do ano. Galera, o final do ano são os melhores meses para quem quer ganhar dinheiro no mercado. E não só isso, tô aberto em Fartcoin também, tô negativo, mas eu tô com muita posição de compra aberta, eu queria que derretesse, eu ia comprar muito mais. E eu ainda tô com 3 mil dólares aqui disponível. O que que eu vou fazer com esses 3 mil dólares? Eu vou botar mais ordem de compra, mas eu vou botar mais ordem de compra em uma moeda nova, Dogecoin. Eu já tenho várias ordens de compra na Pendon, na Fartcoin e agora eu vou botar na Dogecoin, galerinha. A Dogecoin tá fazendo um gráfico lindo, lindo. Olha só a linha de tendência de alta que ele tá respeitando perfeitamente. Recentemente, lá no dia 4 de dezembro, ele praticamente dobrou de preço no dia 4 de dezembro. Lembrando que isso não foi uma alt-season verdadeira. A gente tendo uma alt-season verdadeira, esse valor pode dobrar ainda muito mais. Estamos em 0,25. 0,25. Charcão, o que você vai fazer? Já vai comprar agora? Eu já vou comprar agora, vou botar uma alavancagem mais baixa, tá? Aqui a gente está 5 vezes, eu vou botar uma alavancagem de 3 vezes, sempre uma alavancagem mais baixinha, tranquilinho, com o pé no chão. Eu já vou comprar um pouquinho, vou comprar 600 dólares no valor atual. Ó, vou comprar aqui 700 dólares mais ou menos no valor atual, que é um valor bem baixo, tá? Tranquilo, devagarzinho, mas eu vou botar várias ordens de compra, entendeu? Caso caia o preço, ó, caso caia para 23,5, ó, 23,6, eu já vou botar pra gente comprar mais, se a gente tiver essa oportunidade, já vou botar pra comprar mais. Caso ele caia mais ainda, tá vendo? 22,7, que é exatamente nesse suporte aqui. Eu vou botar pra gente comprar mais ainda, tá vendo? 22,7. Caso caia mais, ele rompa pra baixo, faça um pavio de vela pra baixo, eu já vou botar aqui mais ou menos 21, tá vendo? 21, eu vou botar outra ordem de compra, 21, vou botar outra ordenzinha de compra e mais para cima, caso ele só recue aqui até os 24.500, que pode muito bem acontecer, 24.500, eu já vou botar mais 670 dólares aqui. Ou seja, estamos com várias ordens de compra na Pendon, na Dogecoin, aqui na Doge, e nessa Fartcoin aqui, e na WIF, ou seja, várias moedinhas pequenas, porque eu tô apostando muito mais nesse gráfico OTES, para quando esse gráfico OTES disparar, que lembrando, não tá na hora ainda, provavelmente deve ser só em novembro, dezembro, mas é o melhor risco-retorno na minha visão. Na minha visão, esse tá um ótimo, porque esse gráfico está muito mais atrasado, né? Ele está em um ótimo ponto de compra, porque provavelmente a gente ainda vai voltar na alta máxima e provavelmente a gente vai disparar nessa alta máxima, eu já não sei, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, não sei. Só sei que eu vou ficar milionário nessa porra. Pior que eu tô perdendo tudo, ó, tudo negativo essa merda. Tem que me aposentar nessa